Que alegria participar neste momento de comunhão, de oração, de adoração e de edificação na palavra do Senhor. E a minha oração é que Deus nos ajude, a nós crermos, a nós amarmos, a nós seguirmos e a nós servirmos o Senhor Jesus, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos para a glória do próprio Deus. Eu estou convencido, meus irmãos, que em nossa vida cristã há dois movimentos que devem sempre andar de mãos dadas, de maneira simultânea, de maneira sincronizada. O primeiro é guardar a nossa fé no Senhor Jesus, e o segundo é proclamar a nossa fé no Senhor Jesus. Eu entendo que a ausência desta sincronia, a ausência dessa conciliação entre guardarmos a nossa fé e proclamarmos a nossa fé tem sido um dos principais motivos do adoecimento do povo de Deus, do enfraquecimento de espírito e da própria fé no meio do povo de Deus. Pois se nós proclamamos a nossa fé, mas não a guardamos, nós nos tornamos uma igreja nominal, uma igreja com ações missionárias, uma igreja expansionista, uma igreja com uma boa comunicação, mas sem fé, sem convicção e sem confessionalidade. Nós perdemos assim a nossa essência como povo de Deus. Por outro lado, se nós guardamos a nossa fé, mas não a proclamamos, nós nos tornamos uma igreja estéril, inútil, infrutífera. Que Deus nos livre de sermos sal que não salga, luz que não brilha, árvore que não frutifica. Nós perdemos assim a nossa essência. Portanto, são dois perigos quando nós não conciliamos a guarda da nossa fé com a proclamação da nossa fé. Nós perdemos ou a nossa essência ou a nossa missão. Eu entendo que nós somos chamados por Deus para nós podermos guardar aquilo que cremos na palavra de Deus e proclamarmos aquilo que cremos da palavra de Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos para que Deus seja glorificado. E quando isso acontece, quando a igreja de Deus, movida por Deus, impulsionada por Deus, encorajada pelo Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, essa igreja, ela guarda a sua fé e a proclama ao mesmo tempo. Eu creio que três resultados se tornam perceptíveis: a igreja é fortalecida, a missão é cumprida e Deus é glorificado. Portanto, eu gostaria de convidá-los neste início de noite, em nome do Senhor Jesus, a você que é pastor, que é presbítero, que é crente no Senhor Jesus, em sua igreja local, a você guardar aquilo que você crê e proclamar aquilo que você crê ao mesmo tempo. Abra comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós leremos os 6 primeiros versículos. Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 6. Se puder, fiquemos de pé uma vez mais para lermos juntos a palavra do Senhor. E antes de ler esse texto, eu gostaria de destacar que em uma perspectiva eclesiológica, o apóstolo Paulo tratou nessa carta sobre a finalidade e a prioridade da igreja do Senhor Jesus. Em todos os capítulos dessa carta, nessa perspectiva mais eclesiológica, Paulo tratou sobre essas duas linhas, essas duas colunas. E sobre a finalidade da igreja, ele deixou bem claro que a finalidade da igreja é a glória de Deus. E se a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Versículo 3: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo nosso Senhor. Leiamos juntos esses dois versículos, 5 e 6. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta nesse texto, nesse precioso texto no qual Paulo nos fala sobre o Evangelho. E nesses 6 versículos introdutórios dessa magnífica carta, Paulo nos fala sobre o autor do Evangelho, a identidade do Evangelho e a missão do Evangelho. No versículo 1, ele deixa bem claro que o autor do Evangelho é o próprio Deus. Nos versículos 2 ao versículo 4, ele explica que a identidade do Evangelho é o Senhor Jesus. E nos versículos 5 e 6, ele vem apresentar que a missão do Evangelho é transformação. Portanto, entendemos e temos aqui em nossas mãos, nesse texto precioso, a autoria do Evangelho, a identidade do Evangelho e a missão do Evangelho. Quanto à autoria do Evangelho, no versículo 1, nós lemos essa apresentação. Paulo se apresenta, a sua identidade: eu sou o servo do Senhor Jesus. O seu ministério, chamado para ser apóstolo. Sua mensagem, separado para o Evangelho de Deus. Ele deixa bem claro que a sua identidade não é definida por um título, por um cargo, por uma função, por uma experiência prolongada de vida cristã. A sua identidade é definida por um relacionamento. Jesus é o seu mestre e ele é servo do Senhor Jesus. É isso que define a identidade do apóstolo Paulo. É isso que deve definir a nossa identidade. Jesus é o nosso mestre. Nós somos servos do Senhor Jesus. E quanto à mensagem, ele deixa claro que ele havia sido separado para o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo utiliza aqui uma expressão grega, é Evangelion Tuteu, que significa que o Evangelho é de Deus, vem de Deus, pertence a Deus, está com Deus, é a manifestação de Deus, é o Evangelho de Deus. Começa, portanto, a ficar bem claro que o Evangelho não é a mensagem da igreja para a salvação do mundo. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação da igreja. Este Evangelho não é nosso, ele é de Deus. Não é plano nosso, é plano de Deus. Não é ideia nossa, é ideia de Deus. Ele não opera pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus. Ele não glorifica a igreja, ele glorifica a Deus. É o Evangelho de Deus. O autor do Evangelho não somos nós, é o próprio Deus. Logo mais à frente, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo completa dizendo que este Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Há tantas definições quanto a essa expressão dinamis, poder, no Novo Testamento. A definição que eu mais gosto é do reformador John Knox. John Knox dizia que poder é a manifestação do Deus sempre presente. Ele dizia: Deus sempre está presente, Ele é Deus, Ele está presente, mas às vezes Deus se manifesta de maneira diferente, Deus se manifesta de maneira transformacional, Deus intervém, Deus age de maneira profunda na vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma nação. Quando Deus se manifesta, é o poder de Deus. Este Evangelho de Deus é o poder de Deus, se Deus se manifestar. Eu entendo que
essa compreensão bíblica de que o Evangelho, o autor do Evangelho é Deus, e que este Evangelho de Deus é o poder de Deus, é um chamado para nós compreendermos que sem Deus nada acontece. Vocês concordam comigo? Sem Deus nada acontece. Nós podemos ter a denominação mais organizada, nós podemos ter ótimos seminários, pregadores, expositores, professores, pastores, igrejas, boas mentes, ações, planejamento, boa vontade, motivação. Nós podemos ter tudo, meus irmãos e irmãs, sem Deus nada acontece. Portanto, essa compreensão teológica bíblica de que o autor do Evangelho é Deus, é um chamado à dependência de Deus. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, sua família precisa de Deus, a nossa denominação precisa de Deus. Essa compreensão bíblica deve lançar por terra, em nome do Senhor Jesus, qualquer orgulho, qualquer soberba. Nós temos isso, nós somos aquilo. Meus irmãos, sem Deus nada acontece. Mas se essa teologia paulina do poder de Deus, do Evangelho de Deus, é um chamado à dependência, por outro lado, é um chamado também à esperança. Porque se sem Deus nada acontece, e eu creio nisso, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há filho tão perdido que Deus não possa resgatar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. É o poder de Deus, se Deus se manifestar. Portanto, crer que o autor do Evangelho é o próprio Deus, é um chamado à dependência e ao mesmo tempo é um chamado à esperança. Nós dependemos do Senhor nosso Deus, e com o Senhor, se o Senhor se agradar, qualquer coisa pode acontecer. Cerca de 3 dias atrás eu cheguei de uma viagem visitando 2 países na Ásia, não vou dar detalhes por questões de segurança, cooperando durante algumas semanas com irmãos plantadores de igrejas, nativos daquela mesma região, que estão prontos para plantar igrejas, pregar o Evangelho, mas pediram colaboração com treinamento teológico e prático. Visitamos aqueles irmãos, demos mais um módulo de treinamento. Em certo lugar eram cerca de 80 plantadores de igrejas. Um local difícil, debaixo de muita perseguição. E nos intervalos do treinamento eu ouvia sobre histórias de prisões. Em certo momento, 80 plantadores de igrejas, eu perguntei: quantos aqui já foram presos por causa da sua fé no Senhor Jesus? 17 levantaram a mão. E no intervalo, ali daquele último dia, eu conversei com um deles, que me falou da sua experiência. Eu anotei a sua história, e ele disse assim: eu estava pronto para ser preso por minha fé, até mesmo morrer pela fé em Jesus. Mas naquela noite entraram em minha casa e levaram não apenas a mim, mas também a minha esposa e meus 2 filhos pequenos. E durante os dias que eles estiveram ali mantidos naquela prisão, meu coração se quebrou e eu pensei que não aguentaria. Estava pronto para tudo, perder a minha própria vida, mas não estava pronto para ver a minha família ser presa. Mas ele disse: mas a graça de Deus me alcançou naquele dia mais escuro e eu encontrei paz. E ele me disse: Deus colocou no meio daquele caos, do momento de angústia, no dia mais escuro, no dia mais incerto da minha vida, Deus colocou uma motivação profunda de servir o Senhor Jesus, pregar o seu Evangelho e plantar igrejas.
é o poder de Deus, o poder de Deus. A sua família foi solta depois de alguns dias, mas ele permaneceu 3 anos na prisão. Mas assim que ele foi liberto, voltou a pregar o Evangelho, voltou a discipular os convertidos, voltou a pastorear as pessoas, voltou a plantar igrejas, e 2 igrejas nasceram em sua região nos últimos 2 anos, para a glória de Deus. Coisas assim acontecem porque o Evangelho não é o meu poder, o seu poder, o poder deles é o poder de Deus, e com Deus qualquer coisa pode acontecer. Se o autor do Evangelho é Deus, vemos isso no versículo 1, o Evangelion tu Theou, o Evangelho de Deus, que vem de Deus, pertence a Deus, está nas mãos de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que a identidade do Evangelho é Jesus Cristo. E vemos esta verdade revelada do versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, eu estou convencido que a maior barreira para a evangelização não se encontra no mundo, mas se encontra na igreja. É a má compreensão que a igreja tem sobre o Evangelho, porque em certa medida nós agimos como se a identidade do Evangelho fosse a igreja, fôssemos nós, e não Cristo. E assim nós proclamamos mais o povo de Deus, os seus programas, os seus eventos, as suas ideias, a sua logística, a sua estrutura, a sua bandeira, e falamos mais sobre nós do que falamos sobre Cristo. Eu estou convencido que essa má compreensão sobre a identidade do Evangelho é possivelmente a maior barreira para a evangelização. No versículo 2, acompanhem comigo. Paulo começa a falar no final do versículo 1, o Evangelho de Deus, este é o assunto. E no versículo 2 ele diz que o Evangelho foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Versículo 3, o Evangelho diz respeito ao Filho, Deus encarnado. Versículo 4, Ele é o Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade e a sua ressurreição, e Ele é Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo termina o versículo 4 com todas as letras. Querem saber, igreja em Roma, quem é o Evangelho? Vocês não são o Evangelho, os apóstolos não são o Evangelho, a IPB não é o Evangelho é Jesus. E eu creio que nós precisamos compreender que conhecer o Evangelho é conhecer Jesus, amar o Evangelho é amar Jesus, seguir o Evangelho é seguir Jesus, proclamar o Evangelho é proclamar Jesus, e negar o Evangelho é negar Jesus. Eu estou de fato convencido que nós precisamos falar menos sobre nós e mais sobre Cristo. Falar menos dos nossos líderes e mais do Senhor Jesus. Falar menos dos nossos templos e mais daquele que é o Senhor do templo. Levantar menos a nossa bandeira e levantar mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos nos encantar novamente com o Senhor Jesus. Nós falamos daquilo que encanta o nosso coração, e eu tenho profundo temor ao perceber que muitas vezes a igreja do Senhor Jesus fala mais da igreja do que do próprio Senhor Jesus. Quando nós compreendemos que a identidade do Evangelho não é a igreja, mas é Cristo, isso nos leva a perceber que a primeira missão da igreja não é a evangelização, a primeira missão da igreja não é traduzir a Bíblia, a primeira missão da igreja não é plantar novas igrejas, a primeira missão da igreja é morrer, é chegar ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim. No momento que a igreja do Senhor Jesus, convencida pela palavra de Deus, empoderada pelo Espírito Santo de Deus, puder declarar ao mundo a plenos pulmões, com plena convicção: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, nós estaremos proclamando o verdadeiro Evangelho. Não somos nós, mas é Cristo. Eu tenho compreendido na palavra de Deus, isso tem sido algo precioso para o meu coração, que no fim do dia cada um de nós precisa saber a vontade de Deus para a sua vida naquele momento da sua existência, do seu trabalho, da sua caminhada. Pois Deus nos fortalece à medida que nós fazemos a sua vontade. Alguns anos atrás fui convidado para pregar em uma pequena conferência de igrejas evangélicas no sul da França, um local com igrejas pequenas que se reúnem a cada 1 ou 2 anos para uma conferência. Eu não falo francês, portanto eu pedi logo de início que procurasse um tradutor do inglês para o francês, e encontrar um rapaz perfeito para aquele trabalho. Ele era fluente nas 2 línguas, ele era um estudante de teologia e amava a pregação. É aquele tradutor perfeito. Eu cheguei um dia antes, sentei-me ali ao seu lado, passamos ali as notas de cada sermão, a passagem bíblica, ali os pontos principais. Ele anotou, tirou algumas dúvidas, e assim nos preparamos, oramos juntos e começamos aquela conferência, sexta, sábado e também domingo. Na sexta e no sábado, Deus abençoou, preguei a palavra, Ele traduziu, e nós ficamos muito contentes no Senhor Jesus. O domingo seria o dia principal, pois todas as igrejas estariam reunidas. E antes de começarmos aquele culto final, as igrejas reunidas, o organizador daquela conferência me procurou e disse: Ronaldo, tivemos aqui um imprevisto. O tradutor mandou uma mensagem dizendo que não poderá participar do culto desta noite. Fiquei ali preocupado, comecei a conversar com uma pessoa ou outra, e ele disse: não se preocupe, nós já enviamos aqui uma mensagem para um grupo geral dos cristãos aqui no sul da França, e alguém vai se voluntariar para traduzir a palavra, o sermão nessa noite. E ao terminar de conversar comigo, ele olhou para o seu celular e disse: já há aqui uma voluntária, é uma irmã, ela já está chegando. Ela disse que trabalhou como tradutora há cerca de 30 anos atrás. Ela está aposentada, mas ela disse que poderia aqui colaborar. E quando ele terminou de falar, nós vimos, e aquela senhora estava entrando naquele lugar. Eu me alegrei com a sua presença, corri ao seu encontro, falei: minha irmã, muito obrigado por nos socorrer. E ela respondeu, mas eu não ouvi o que ela falava. Ela tinha uma voz bastante bem suave, sussurrava, falava baixinho, e eu comecei a me preocupar. Ela se sentou no primeiro banco, sentei-me ao seu lado e disse: minha irmã, a senhora gostaria de ver aqui em que texto bíblico eu vou pregar hoje à noite? Ela olhou para mim, ela sorriu e disse: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a me preocupar. Eu disse: mas minha irmã, eu tenho aqui algumas anotações, apenas um detalhe, a irmã poderia ver quais são os pontos principais da palavra nesta noite? Ela abriu novamente sorriso e repetiu a mesma frase: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a orar. No momento da pregação eu estava nervoso, estava tenso. Eu mal ouvia o que aquela mulher falava, ela sussurrava. Eu preparei ali o meu microfone, preparei o seu microfone. Ela colocou a sua bengala ali apoiada no púlpito. Eu comecei a falar. Jamais vi em toda a minha vida uma pessoa traduzir tão bem como aquela senhora naquela noite. Traduzia no mesmo ritmo, com fidelidade. Às vezes eu terminava uma frase, ela terminava a frase traduzida comigo, uma coisa espetacular. Terminei ali a pregação, grato ao Senhor,
ela sentou-se naquele banco novamente, eu a cumprimentei, minha irmã, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Ela disse, meu jovem, há uma coisa que eu aprendi há algum tempo atrás, gostaria que você levasse para a sua vida. Ela disse, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. É o Evangelho de Deus, que é o Senhor Jesus, no poder de Deus, para a glória de Deus. Nós só precisamos, olhe bem para mim nesse momento, nós só precisamos de uma coisa, irmão e irmã, só precisamos fazer a vontade de Deus. Não pergunte se você tem forças, capacidade, porque você não tem, eu não tenho. Não pergunte se você sabe o suficiente, se a sua experiência também é suficiente, pois não é. Nós só precisamos no final de cada dia ter essa convicção de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. A senhora disse, já passou muito o meu horário de dormir, saiu. O organizador daquela conferência disse, Ronaldo, ela se apresentou. Eu disse, não, ela não falou nada a respeito da sua própria vida. E ele disse, eu soube agora, ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha na França pregar na década de 70. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. O Evangelho é de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, para que seja feita a vontade de Deus, para a glória de Deus. O que nós precisamos é fazer a vontade de Deus, Ele nos fortalecerá. Se o autor do Evangelho é Deus, se a identidade do Evangelho é Jesus Cristo, observe comigo esses dois fantásticos versículos 5 e 6, eles falam que a missão do Evangelho é transformar. A missão do Evangelho é transformação. Nós lemos juntos, diz assim, por intermédio de quem? Este quem aqui é o Senhor Jesus. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Versículo 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós somos chamados, isso é lindo, meus irmãos, nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo. O versículo 5 nos diz algo profundo, que em Cristo Jesus nós recebemos duas coisas, recebemos graça e recebemos apostolado. A motivação para recebermos é o amor ao seu nome, o propósito, observe o texto, é a obediência por fé e o alcance entre todos os gentios. Nós recebemos graça para a salvação e apostolado para a missão. Cristo nos deu salvação e missão, graça e apostolado, para um propósito, a obediência por fé entre os gentios. Muito se fala hoje sobre Missio Dei, missão de Deus, que foi um conceito elaborado ou desenvolvido no último século, a ideia de que Deus está em missão e a igreja colabora com a missão de Deus. Mas nós poderíamos lembrar que esse conceito de Missio Dei nasceu lá no século IV, na era agostiniana, em que a ideia geral não era Missio Dei, missão de Deus, mas Missio Dei Trinitatis, a missão do Deus triuno. E a convicção era esta. O que era Missio Dei Trinitatis? É a convicção de que o Pai, Ele ama o pecador e envia o Filho. O Filho derrama o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. E o Espírito Santo sela com salvação aqueles a quem o Pai chama a serem redimidos no sangue do Filho. Portanto, é a missão do Deus triuno. O Pai envia, o Filho se sacrifica, o Espírito Santo sela. Missio Dei Trinitatis. E na era agostiniana se perguntava,
Mas e a missão da igreja? Qual era a missão da igreja? A missão da igreja é sair pelo mundo dizendo: povos, línguas, tribos, nações, cidades, famílias, pessoas, olhem o que Deus está fazendo. A missão é de Deus, o plano de Deus, quem chama é Deus, quem salva é Deus. Deus envia a sua igreja para falar: olhem o que Ele está fazendo. Essa é a nossa missão. O que Ele está fazendo a partir do meu coração, da minha família, da nossa igreja. Por isso, não há expansão missionária sem verdadeiro quebrantamento. No século 17 houve um teólogo holandês reformado, ainda pouco conhecido no Brasil, chamado Gisbertus Voetius, homem de Deus. Ele é reconhecido como o primeiro missiólogo protestante. Em um dos seus livros, escreveu 17 livros em latim, foi professor de missão e igreja durante 42 anos, promotor da obra missionária a partir da Holanda daquela época, dizendo que cada família holandesa deveria se mudar para outro lugar para plantar igrejas. Escreveu um livro inteiro com o título De Plantatione Ecclesiarum, sobre o plantio de igrejas. E com respeito à igreja, ele dizia que a igreja do Senhor Jesus era, e ele usava a frase em latim, era vocatio et missio, significa chamada e enviada. É justamente isso que nós vemos aqui no versículo 5. Nós somos chamados para a salvação e enviados para a missão em um só movimento. Portanto, precisamos entender que essa é a ação de Deus. Mas, meus irmãos, especialmente pastores e líderes, tenhamos bastante cuidado, pois a igreja, com a sua habilidade, ela promove adesão, mas Deus, com seu poder, no seu evangelho, Ele promove transformação. Às vezes eu tenho a ideia de que muitas vezes nós estamos procurando mais adesão do que transformação. Um resultado direto do evangelho, como a manifestação do poder de Deus, é uma igreja verdadeiramente quebrantada. Não é uma igreja grande, não é uma igreja aplaudida, não é uma igreja reconhecida, não é uma igreja nem organizada, é uma igreja de joelhos, quebrantada. Por isso, nós podemos crer que o evangelho, ele é supracultural, pois é o evangelho que define a cultura humana e não o contrário. Este evangelho que é supracultural, ele também é multicultural, pois atrai ao Senhor Jesus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Este evangelho também é intercultural, pois essas pessoas salvas agora têm um só coração, uma só alma, são uma igreja no Senhor Jesus. Este evangelho é cultural, pois é Deus encarnado, Jesus. Este evangelho é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra pela obra missionária. E por fim, este evangelho, ele é contracultural, pois ele alcança o ser humano e o transforma. Quem se encontra com Jesus jamais será o mesmo. E é por isso que Deus, pelo seu evangelho, coloca nas mentes, nos corações de homens e mulheres um desejo profundo de que seja feita a vontade do Senhor. Sábado passado estava em um desses países na Ásia com irmãos presbiterianos, e nesse país, na capital, há apenas 2 igrejas presbiterianas pequenas, talvez não cheguem a 180 membros, as 2 igrejas. Conversando com o presidente da igreja presbiteriana daquele país, pouco alcançado, em que se vive a fé no Senhor Jesus debaixo de pressão,
Eu perguntei qual é a visão da igreja presbiteriana nesse país. Eu esperava que ele respondesse: sobreviver, achar um jeito de não sermos presos, de não sermos tão pressionados. Ele disse: a nossa visão é nós plantarmos 174 igrejas nos próximos 20 anos, uma em cada província desse país. Quando Deus derrama da sua graça sobre o seu povo, nós queremos fazer o seu nome conhecido por toda parte, por toda parte. Eu gostaria, portanto, nesta noite, de encorajá-los a plantar igrejas, tanto perto quanto longe, no nome do Senhor Jesus. Se nós cremos que o autor do Evangelho é Deus, que a identidade do Evangelho é Jesus Cristo, e que a missão do Evangelho é transformar, é transformação, a igreja do Senhor Jesus precisa ser uma igreja plantadora de igrejas. Se nós observarmos biblicamente, o plantio de igrejas é a forma mais estratégica de assegurar que o Evangelho permanecerá enraizado em uma família, em um bairro, em uma cidade, em uma tribo, por mais de uma geração. E foi esta maneira que o Senhor Jesus impulsionou a sua igreja, para espalhar o seu Evangelho em todo o mundo conhecido da época, no primeiro século. Eu estou convencido, meu irmão, minha irmã, olhem bem para mim nesse momento, eu estou convencido que cada igreja presbiteriana deveria fazer um compromisso com Deus, de plantar igrejas, seja no próprio bairro, na própria cidade, seja no interior, na área rural, em grandes metrópoles, ou do outro lado do mundo, entre os povos não alcançados, mas cada igreja, seja uma igreja com 15 membros, sem muitos recursos, em uma periferia, se Deus derramar graça, nós podemos ser igrejas plantadoras de igrejas para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para que isso aconteça, eu creio que 3 coisas são importantes, irei apenas citá-las. Em primeiro lugar, uma boa teologia. Nós precisamos ensinar as igrejas locais sobre a missão da igreja. Pastores, presbíteros, professores precisam ensinar. Em segundo lugar, precisamos de oração, encher nossos dias, nossas vidas, nossas famílias, nossos cultos de oração sincera, pedindo que Deus se manifeste. E em terceiro lugar, precisamos de intencionalidade. Nós precisamos agir. Volte para a sua igreja, reúna o seu conselho e diga: vamos orar, vamos plantar igrejas, onde Deus está nos dirigindo. Reúna a igreja, convide a igreja a estudar na palavra de Deus. Como essa igreja pode sair das suas 4 paredes, da sua rua, do seu bairro, e ser uma igreja plantadora de igrejas, não apenas na sua cidade, mas no mundo, para a glória de Deus. Precisamos, portanto, de boa teologia, precisamos de oração e precisamos de intencionalidade. Eu gostaria de concluir nesse momento falando rapidamente com vocês sobre um homem de Deus, nascido no século XVI, chamado John Welsh. John Welsh nasceu em 1570, foi o genro de John Knox, reformador na Escócia. Em sua infância, John Welsh ele foi um garoto rebelde, logo se associou a salteadores, passou a roubar pessoas no interior daquele país, mas seus pais ficavam em casa, dia a dia, orando por ele, 3, 4 vezes ao dia. Deus tocou no coração daquele garoto rebelde. Ele volta para a sua casa um dia, olha para seus pais e pede perdão: vocês podem me perdoar? Seus pais nada falaram, choraram, oraram, abraçaram, perdoaram. John Welsh, ele escreve depois, alguns anos depois, dizendo: aquele foi o dia em que eu entendi o amor de Deus. Deus alcançou a minha vida. Ele logo, de um garoto rebelde, salteador, decide
se tornar um pregador da palavra de Deus. Ele é enviado pelos pais para estudar teologia na cidade de Edimburgo, se tornando logo cedo um pregador da palavra de Deus. Era um jovem precoce, era muito inteligente, se tornou um expert em latim e em grego. Aos 18 anos, ele concluiu o seu mestrado em teologia. Era precoce. Foi enviado para o seu primeiro lugar de ministério, uma cidade no interior da Escócia, chamada Selkirk. Aos 18 anos, chega ali, ainda bem jovem, bem imaturo, e permanece naquela cidade apenas 2 anos. Naqueles 2 anos, ele disse depois em uma das suas cartas: nada aconteceu, em nada pude ajudar, nem a igreja, nem o povo de Deus naquela cidade. Estou frustrado, desiludido. Foi para outra cidade. É interessante que anos depois da sua morte, um dos seus biógrafos, ele volta à cidade de Selkirk, e ele procura pessoas já idosas que conheceram pessoalmente o John Welsh, e ele encontrou um homem chamado Elward, e perguntou: você conheceu o John Welsh? Ele disse: conheci, eu morava perto dele, eu o observei durante 2 anos que ele passou aqui, e como ele era. E o Elward, esse senhor já idoso, ele respondeu: ele era alguém muito parecido com o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, mesmo quando nós não vemos frutos, Deus está fazendo alguma coisa. John Welsh, ele orava cerca de 7 horas por dia, iniciando logo no meio da madrugada. Suas pregações eram como fogo que queimava os corações, levando o povo ao arrependimento. Aos 20 anos, tornou-se pastor na igreja na cidade de Ayr, um local desafiador. O povo, coração endurecido, não queriam ouvir de Deus. Ele chama seus presbíteros e diz: a missão principal de vocês como presbíteros, a partir de agora, é orar comigo, para que eu pregue com fidelidade a palavra de Deus. Eles impunham as mãos sobre ele, antes de cada pregação, ele orava e chorava, ele orava e chorava, e pregava a palavra de Deus. Casou-se com Elizabeth Knox, a filha do grande John Knox, reformador na Escócia. Seus sermões passaram a incomodar a corte real, e logo depois o próprio rei James VI da Escócia ordenou a sua prisão em 1605. John Welsh foi levado de prisão a prisão, locais terríveis, com pouca comida, pouca água, pouco agasalho durante o frio. Ele quase morreu. Finalmente, seus amigos pressionaram o rei, e o rei o baniu para a França. Não quero mais em meu país. Ele chegou na França alquebrado, enfermo. Ali foi colocado em uma casa, e ele disse: eu quero é pregar a palavra de Deus. Em 3 meses e meio, ele aprendeu francês e começou a pregar a palavra de Deus pelo interior. E logo depois do seu ministério na França, pregando a palavra de Deus, ele começa a incomodar a corte francesa e o próprio rei Luís XIII. Parece que um dos dons do John Welsh era incomodar os reis, não é verdade? O Luís XIII disse: eu quero saber o que esse escocês está fazendo sem minha permissão em meu país. Enviou um emissário para intimá-lo: traga-o urgentemente à minha presença. O emissário chega embaixo de uma árvore. John Welsh estava pregando no início do sermão, sermões que duravam mais de 2 horas. O emissário ficou tão encantado com o que ouvia, puxou uma cadeira, ouviu todo o sermão, somente depois disse: o rei te chama. Ele, ali na presença do rei, foi questionado pelo rei da França: você não sabe que é proibido pregar em solo francês sem autoridade real? Ele respondeu: eu sei, meu rei, mas se o Senhor soubesse o que eu prego, o Senhor chamaria toda a França para me ouvir. Ele era ousado e disse: eu gasto pelo menos 1 a 2 horas de madrugada, a cada madrugada, orando pelo Senhor e pelo seu país. O rei da França, tocado por Deus, ele disse: eu creio que você será o meu pastor. Deu a ele permissão: pregue em qualquer lugar.
mas o sonho de John Welsh era voltar para a Escócia, seu país natal. Então a sua esposa, Elizabeth Knox, conseguiu uma audiência com o rei James VI, pedindo que lhe fosse dada a permissão de retorno. O rei respondeu que daria se ele prometesse não pregar a palavra de Deus em lugares proibidos. E a Elizabeth Knox, ela respondeu, e eu leio: prefiro que ele seja decapitado do que se submeter a não pregar o evangelho. Era filha de John Knox. Conseguiu, porém, permissão para que ele fosse para a Inglaterra, e ali chegou, pregou poucas vezes e morreu 2 horas depois de pregar o seu último sermão, no dia 2 de abril de 1622, aos 52 anos. A sua esposa Elizabeth Knox dizia que constantemente seu marido saía da cama na madrugada para orar. Vez por outra, ela, preocupada com o frio, ia levar uma capa para ele, e ao chegar ali, o encontrava sempre de joelhos e em lágrimas, orando com as mesmas palavras que orava o seu pai John Knox. E ele dizia: dá-me a Escócia ou morro, dá-me a Escócia ou morro. Ele havia sido tomado por um sentido de urgência de fazer a vontade de Deus. Eu concluo dizendo que a convicção de que o Evangelho é de Deus, e o autor do Evangelho é o próprio Deus, que a identidade do Evangelho é Jesus Cristo, não somos nós, e que a missão do Evangelho é transformar os corações, os quais Deus chama. Eu creio que estas convicções devem levar cada cristão, cada pastor, cada missionário, cada igreja, a orar como orava John Welsh, a se levantar do seu lugar, dizendo: Deus, que o Senhor nos use, em nome do Senhor Jesus, que pessoas venham a Cristo, que nasçam novas igrejas, que sejamos uma igreja plantadora de igrejas para a glória de Deus. Vamos orar. Gaste 1 minuto comigo em oração nesse momento. Não ore pela sua igreja, não ore pelo seu pastor, ore pela sua vida, para que Deus fale ao seu coração e faça em sua vida aquilo que Ele deseja, e que Deus nos inquiete a nós servirmos o Senhor Jesus com tudo que somos e temos. Você pode ficar de pé comigo nesse momento e orar ao Senhor. Deus santo e querido, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor mais do que precisamos do ar para respirar. Estamos aqui reunidos nesse início de noite, olhando para o Senhor, gratos pela Tua bondade que nos alcançou, a Tua graça que nos chamou, o sangue derramado do Cordeiro Jesus que nos salvou, a fé que o Senhor deu, colocou em nosso coração. Nós não temos palavras para dizer obrigado, Senhor. Somos salvos porque o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos segura com as Tuas mãos. Mas nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ser sal que salga, e luz que brilha, e árvore que frutifica. Faça, Senhor Deus, de cada um de nós, de cada família aqui representada, de cada pastor, de cada concílio, de cada igreja, da nossa denominação, faça de nós vasos úteis em Tuas mãos, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. E quebra, Senhor Deus, em nossos corações aquilo que precisa ser quebrado. Eu oro ao Senhor, ainda nesta noite, ó Deus, quebra em nossos corações aquilo que precisa ser quebrado. Estamos aqui, Senhor, somos Teus, Senhor,
Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.